A gente vive numa era hoje que todo mundo pode estar acordando de 4 horas da manhã para ir treinar. Eu. Só que assim, não é para todo mundo, né? Se você não consegue, de fato, dormir cedo, na maioria dos dias, isso vai ter um impacto na sua vida como um todo, não só no seu treino e nos seus resultados, mas em toda a sua performance, né? A performance do treino também é no sono que a gente regula os nossos hormônios, é no sono que a gente regula os nossos sinais de fome e saciedade, é no sono que a gente tem a recuperação muscular também, imunológica. Então, se você está treinando muito e dormindo pouco, você vai provavelmente ter mais tendência a adoecer por causa disso também, que é no sono que a gente regula o sistema imune. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Trist Talks, um podcast para falar sobre esporte, saúde, empreendedorismo, marketing e tudo desse mundo. Me chamo Bia Cavalcante, sou host do Trist Talks, fundadora da Atriz Fit, publicitária pela Universidade Federal de Pernambuco, empreendedora e triatleta amadora. E hoje eu tô aqui com a doutora Júlia Pontual. Doutora Júlia, que ela é médica pela Faculdade Pernambucana de Saúde, psiquiatra pelo IMIP e médica do sono pela Unifesp. E aí, Ju, tudo certinho? Muito prazer estar aqui hoje, iniciando esse projeto do Trist Talks. Estou muito feliz de estar aqui e acho que a minha área de atuação tem tudo a ver com a Tris também. Isso é verdade. Vamos lá bater um papo. Ai, vai ser muito legal, gente. Estou muito animada. E, assim, eu tenho certeza que Ju tem muito a agregar aqui para nossa conversa, para vocês também que estão nesse meio aí do esporte, já que o sono é um ponto muito importante para a gente, né, que está aí nesse meio, para todo mundo, né? Mas principalmente para quem faz esporte, para quem busca performance. E, antes de tudo, Ju, psiquiatra com foco aí na medicina do sono. Como é que começou tudo isso? Me conta. Então, eu, como muitos de vocês, eu não sabia que medicina do sono era uma especialidade, inclusive durante a minha graduação médica, mas durante a residência de psiquiatria, eu fui vendo que muitos casos dos meus pacientes, né, que eu acompanhei durante a residência, a gente quase chegava numa estabilização, quase chegava numa remissão dos sintomas, mas sempre tinha alguma coisinha que permanecia como algo residual. E essa coisinha geralmente era o sono, né? Muitas vezes, né, a gente não conseguia tratar adequadamente um paciente porque o sono dele não estava sendo bem tratado. E às vezes estava sendo até mal diagnosticado. Você acha que é um problema de insônia, mas não é insônia. É um outro transtorno do sono, que aí tem uma infinidade, né? Só quando a gente estuda muito a fundo, a gente realmente consegue tratar adequadamente o paciente. Foi mais ou menos isso. Foi no sentido, depois da psiquiatria, eu vendo que ainda tinha alguma coisa que faltava, e essa coisa que faltava era o sono. E como eu, assim, sempre dei muito valor ao sono, sempre prezei pela qualidade do meu sono, acho que casou muito bem. O meu interesse profissional e o meu interesse pessoal também do sono. Então já era algo que fazia meio que parte do teu estilo de vida ali, né? E, poxa, por que não entrar na medicina do sono também, né? E já que a gente falou de estilo de vida, como é que o esporte entrou na sua vida? Você pratica algum esporte? Praticamente a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu me movimento de alguma forma, né? Acho que a atividade física na minha vida entra como de 3 formas diferentes. A atividade física de uma forma geral, né? E aí dentro delas tem o esporte também. Mas o primeiro que a gente não tem como negar, que é a estética, né? Sim. A gente sempre, às vezes é até o que dá o início, né? O gatilho para você começar alguma atividade física é a estética, mas não é o mais importante. Mas a estética, enfim, não tem como negar, né? Isso é verdade. Segundo ponto, mental, né? Eu acho que depois que você entra pela estética e você vai vendo os benefícios mentais que a atividade física te traz, nem que seja meia hora de caminhada, já faz diferença, sabe? Eu já me sinto mais leve, mais ativa, mais concentrada. Então, meia hora de caminhada não vai fazer tanta diferença no seu corpo, né? Assim, esteticamente. Mas na minha cabeça faz muito. Eu poderia listar uns 10, mas eu vou focar em 3. O terceiro seria, de fato, o hobby, o prazer, que aí é que entra o esporte pra mim. Isso é verdade. De esporte, hoje em dia, eu só faço tênis, mas pra mim já é assim... Só tênis, né, minha gente? Né? Que é o máximo, né? Assim, E é difícil. Eu estou com uma triatleta do meu lado, então por isso que eu faço só tênis. Mas o tênis, pra mim, assim, é o meu momento de brincar, de ser criança, de não estar nem aí pra caloria que eu tô gastando, de não estar nem aí se eu tô ganhando, se eu tô perdendo, só literalmente pra me divertir. É exatamente nesse ponto que o esporte entra na minha vida e que me faz muito bem. Isso é verdade, Ju. E assim, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais, né, com o passar do podcast, mas eu acho que atividade física e sono andam assim, lado a lado, né?
Com certeza, com certeza. Às vezes não, sempre é uma recomendação, inclusive, né? Eu sempre falo em consulta sobre estilo de vida, de uma forma geral, até de alimentação, mas o exercício físico é uma coisa que eu pego no pé dos meus pacientes, assim, tem que fazer, tem que fazer. Independente se você tem algum problema do sono ou não, você tem que fazer, mas se você tiver algum problema do sono, entra como parte da prescrição médica, fazer alguma atividade física. Já que a gente tá falando aí sobre atividade física, esporte e tudo mais, o quanto o sono realmente impacta aí na nossa performance? Se a gente dormir mal uma noite e for treinar no outro dia, qual o impacto real que isso tem? Muita gente pergunta, né, se você dormir mal e for treinar no dia seguinte, o treino não valeu de nada, né? Enfim, é melhor nem treinar. E a resposta é que depende, né? Como Sim. Muita coisa que eu vou falar aqui depende, na verdade. O ideal é que isso não seja feito de forma constante, né? Você dormir mal para poder acordar muito cedo. A gente vive numa era hoje que todo mundo posta acordando de 4 horas da manhã para ir treinar. Eu. Só que assim, não é para todo mundo, Sim. né? Se você não consegue, de fato, dormir cedo, na maioria dos dias, isso vai ter um impacto na sua vida como um todo, não só no seu treino e nos seus resultados, mas em toda a sua performance, né? A performance do treino também, é no sono que a gente regula os nossos hormônios, é no sono que a gente regula os nossos sinais de fome e saciedade, é no sono que a gente tem a recuperação muscular também, imunológica. Então, se você está treinando muito e dormindo pouco, você vai provavelmente ter mais tendência a adoecer por causa disso também, que é no sono que a gente regula o sistema imune. E, enfim, esse é o lado mais voltado para a performance em si. Mas mesmo o dia a dia da gente, a performance do dia a dia, do trabalho, enfim, dos estudos, também vai estar prejudicada, né? Uma pessoa que não dorme bem, ela tem um tempo de reação diminuído, então ela tem mais tendência a ter acidentes de carro, né? Por falta de atenção. A concentração diminui, a energia diminui. Então, não só a performance do esporte, mas a performance da vida também tem um impacto importante. E você fica muito mais irritado, né? Quando você não dorme bem, quando você tem uma noite de sono mal dormida, né? Como a gente chama. E falando nessa questão da noite de sono, existe uma quantidade ideal, Ju, de horas pra gente dormir? Para a maioria das pessoas, a gente dá uma recomendação geral, né? De 7 a 9 horas de sono. E aí o mais importante de tudo, na verdade, é você se conhecer, entender o que é que funciona bem para você. Acho que autoconhecimento é a chave de muita coisa, né? E principalmente falando de sono, porque existe o padrão médio. A maioria das pessoas dormindo 8 horas por noite é o ideal. Mas existem algumas pessoas que fogem um pouco fora dessa curva, né? Então existem os dormidores longos, que são pessoas que sabem que precisam de 10, 12 horas de sono por dia para funcionar bem. Se ela dormir menos que isso, ela sabe que ela não vai funcionar bem. Existem os dormidores curtos, que são pessoas que precisam de 6 horas, 4 horas de sono por dia, todos os dias, né? Isso numa constante, para ficar bem, né? Foge muito da curva. Eu não vou recomendar isso para ninguém, que você precisa de 12, que você precisa de 4. Ficar no meio termo, né? Mas entender que existem algumas variações. E o principal é olhar para você mesmo, né? Por exemplo, eu sei que se eu dormir 7, eu fico bem. Mas se eu dormir 8, eu fico muito bem. Se eu dormir 9, dá no mesmo que dormir 8. Então, entre 8 e 9, talvez é o meu ideal. No final das contas, assim, eu acho que não tem nada melhor, nenhum recovery melhor do que realmente você ter uma boa noite de sono. Eu acho que no mundo, né, que a gente tá falando de esporte, que banheira de gelo, sauna, bota de compressão, tudo isso, né, que acaba fazendo parte desse nosso mundo, principalmente o mundo da corrida e o mundo do triatlon. Eu acho que não tem recovery melhor que o sono. Tô certa ou tô errada? É que todos esses outros quitutes são muito mais glamurosos, né? Isso é verdade. Vão surgindo estudos novos, coisas novas, produtinhos novos e suplementos e coisinhas que a gente vai... que são legais, né? A indústria o marketing, do wellness, né? ele eu acho legal também. Eu gosto de ver. A gente gosta. Eu gosto de ver as novidades também. Mas a gente tem que, primeiro, olhar para a base, né? Qual que é a base? A base é o sono. Não adianta você dormir mal e ter vários suplementinhos, várias coisinhas, vários recovers diferentes, várias coisinhas e não fazer o básico. Então, faça o básico e o que der para fazer além do básico, você faz também. Se não der,
fazendo o básico já tá muito bom. Isso é verdade. Eu acho que não tem recovery melhor do que uma boa noite de sono. E como tu disse, na performance do esporte e na performance da vida. E quando tu falou, o sono faz parte até da questão de melhorar o sistema imune, né, e tudo mais. Cara, se você não tá dormindo bem e tá ali fazendo pancada todo dia treinando, infelizmente você vai estar tendo uma tendência a se lesionar também, entendeu? Porque, como tu disse, o sono ajuda na recuperação muscular. Então, se você tá a gente aqui do triatlon de Recife acorda muito cedo, tem que dormir muito cedo. Porque se você for acordar 4 horas da manhã todo dia e não tá às 8 já de pijaminha, reduzindo as luzes da sua casa, meu amor, Exato, não tem como. você tem que fazer o sentido contrário, né? Se eu quero acordar às 4h30, que horas eu preciso ir dormir? Tá bom, vai, 8h30. Se eu preciso dormir de 8h30, eu preciso estar de 8 na cama. De pijama. Para eu estar de 8 na cama, eu tenho que começar que horas a fazer a minha higiene e rotina do sono? Pelo menos uns 7. Meu Deus. Você não pode deixar para ir jantar às 8, que é o horário que você já vai dormir. Tô fazendo tudo errado. Consulta grátis. Ai, tô amando. Mas é literalmente isso, Ju. E é algo até que eu tava conversando esses dias. Que esses tempos agora, acho que na correria do trabalho, eu tô indo dormir muito. Porque assim, já começo errado. Tô largando tarde. Largando pra quem não é de Recife é sair do trabalho. Porque, né, a gente falando com a galera de fora não sabe o que é largando. Tô saindo daqui da atriz umas 7, 8 horas toda errada. Como é que quer acordar 4 horas da manhã pra pedalar no outro dia? Não vai. E naturalmente meu corpo não se levanta. Agora, se eu deitar realmente mais cedo, 4 horas da manhã eu já tô super desperta, bem, descansada até. E às vezes, depois a gente conversa sobre isso, mas às vezes eu me sinto até mais descansada do que se eu acordar às 6. Depois tu me explica direitinho aí no off qual é o sentido disso. Porque às vezes eu acordando às 4 da manhã, eu tô bem mais elétrica, animada do que às 6. Se eu acordar às 6, às vezes eu tô assim, morrendo de sono. Mas tendo ido dormir no mesmo horário, não, você vai dormir mais cedo? Vamos fingir que, tipo, eu dormi 8 horas no dia que eu acordei às 6 e no dia que eu acordei às 4. Às 4, às vezes, eu tô mais elétrica, mais disposta do que às 6. Só de manhã ou isso dura o dia todo? Não, depois do almoço já vai ter sono. É isso. Não tem o que fazer, já fica... Provavelmente a fase do sono que você acordou, quando você acordou mais cedo, foi uma fase que deixa você mais desperta. É fase REM? Não? Não necessariamente. Entendi. Não necessariamente. Se a gente acorda num sono muito profundo, se por acaso você estava num sono muito profundo quando você acordou, que não é o sono REM, o sono mais profundo da gente não é o sono REM, você tende a ficar um pouco mais lenta pela manhã. Então, entendi. O ideal é não acordar no sono profundo. Mas assim, a gente não tem como prever. Não tem como saber. Isso vai acontecer, né? Isso é verdade. Eu acho que a gente só segue o fluxo. Só não vai. Tá muito bitolada só pensando. dorme. E, Ju, assim, realmente tem semanas, como eu te disse, que eu vou dormir, acabo dormindo um pouco tarde, porque larguei tarde do trabalho, tenho que acordar cedo pro treino no outro dia. E assim, o sono fica bem quebrado, 5 horas, 6 horas de sono, meu Deus, ela vai surtar aqui do meu lado. Mas tem como eu compensar o sono no final de semana ou essa conta não existe? Idealmente, a gente tem que manter uma regularidade maior em tudo, na vida e no sono também. Então, quanto mais regular, melhor. Mesmo os horários de dormir e de acordar, parecido, né? Mesmo também é difícil, mas horários parecidos de dormir e de acordar, né? Mas a gente sabe que a vida real não é assim. Então, as coisas acontecem, a vida acontece, tem certas demandas que surgem do nada e a gente tem que seguir a vida e, às vezes, o sono acaba não sendo a prioridade mesmo. Tá tudo bem. Nesses casos, né, dificilmente um final de semana vai conseguir compensar uma semana inteira mal dormida. Existe uma média que eu gosto de falar. Para cada uma noite mal dormida, a gente precisa de 3 bem dormidas. Caramba! Então, se você dorme 5 noites mal dormidas, não vão ser 2 dias no final de semana que você vai conseguir dormir, recuperar o sono que você perdeu, né? Mas é melhor do que nada. Claro. Então, se você tem mais disponibilidade para dormir no final de semana ou algum dia da semana específico, faça isso. Compense no final de semana. Não é o ideal, mas a gente sabe que a vida, às vezes... A vida moderna é isso, né? É isso. A gente tem que dar nossos pulos. Agora entrando na parte de tecnologia, né? Porque hoje em dia eu acho que o sono acabou virando muito performático também, né? Então, assim, às vezes você acorda, tá lá com a remela no olho e tem alguém já postando: eita, ganhei nota 90 aqui no Garmin, dormi 8 horas de sono. E assim, Garmin, Apple Watch, Oura Ring, né? Todos esses dispositivos acabam realmente fazendo parte da nossa rotina. E o que é que tu acha deles? Eles realmente ajudam a medir o nosso sono?
Então, isso é bem polêmico, tá? E eu tenho uma opinião um pouco polêmica também sobre isso. Mas, de forma muito resumida, esses dispositivos, eles servem para estimar alguns dados do nosso sono. Eles não são extremamente precisos, porque se você for comparar uma polissonografia, que é o exame do sono de fato, com um simples anelzinho que você usa no seu dedo, ou um simples reloginho, a conta não bate, porque com a polissonografia você está com 1001 eletrodos no corpo inteiro. Então, não tem como ser tão preciso quanto um exame que você faz no laboratório, com um técnico. Então, vamos alinhar as expectativas, né? Ele não tem como ser preciso. Mas é uma boa estimativa, tá? Para quem? Quem é que vai se beneficiar utilizando ele ou não? Eu já digo logo, eu não uso. Eu não vou me beneficiar dele. Eu não sou atleta, eu não tenho transtorno do sono e eu não estou querendo me avaliar. A minha melhor forma de me avaliar é fazendo um retrospecto do meu dia e vendo como é que eu estou me sentindo. Se eu acordo bem, ou se eu acordo cansada, ou se eu acordo cansada, mas ao longo do dia eu vou ficando bem, ou se eu acordo bem, ao longo do dia eu vou ficando cansada, se eu tô irritada, se eu não tô, se eu tô disposta. Pra mim... Alimentação até, né? Às vezes quando você não dorme bem, né? Você, já tô... Exato. Meus sinais de fome são muito presentes quando eu durmo mal. Então, sempre que eu durmo pouco ou durmo mal, no dia seguinte eu fico com muita vontade de comer besteira, muita vontade de comer doce. E isso é explicado cientificamente. É no sono que a gente regula realmente os nossos hormônios de fome e saciedade. Então, para mim, essa é a melhor forma da gente se avaliar. Não quer dizer que os dispositivos não têm seus benefícios, né? Sim. Mas a gente tem que entender qual é a sua relação com eles. Se você acorda e já fica ansioso porque você, às vezes, acha que dormiu bem, você acorda. Pô, já escutei isso de alguns pacientes. Acordei, achei que tinha dormido bem. Quando eu vi, nota 70. Aí eu já fico para baixo, já fico irritado, já fico achando que meu dia vai ser... horrível. E aí, nessa situação, faz muito mais mal para a pessoa do que bem, né? E a gente olhar também não como um recorte. Um único dia que dormiu mal, acha que tem um problema de sono e acha que tem que tomar remédio ou fazer alguma coisa mais específica. Às vezes é só um dia. Você tem que olhar, né, o todo, né? Se você quer se monitorar, se monitore como um todo. Olhe sua semana, olhe o seu mês. Veja se tem algum padrão, tem algum dia específico da semana que eu durmo pior ou não. Então, para mim, isso é o que faz mais sentido, né? Se você não é atleta, se você é atleta, aí eu acho que a gente pode ser um pouco mais rigoroso, porque são cerejinhas do bolo, detalhes que vão fazer a diferença na sua performance como atleta. Isso é verdade. Né? Assim, se você não é, relaxa, só relaxa. Não, e assim, eu até falei sobre isso, né? Que a gente acaba que o sono agora virou uma super métrica, assim, às vezes até um prêmio, assim, cara, você dorme muito bem, aí você até começa a se sentir mal, né? E pegando essa parte mais psiquiátrica, luxo, né? Ju, como é que tu vê essa questão moderna, né? Que o sono virou uma parte da performance, né? A gente mostra, olha, dormir bem. O que é que tu acha disso, assim? Existe até um termo para isso, um termo relativamente novo. Não sei se você já ouviu falar em ortorexia. Não? Enfim, a ortorexia, eu acho que é um termo um pouco mais antigo, mas é quase uma obsessão, né? É considerado um transtorno alimentar, é quase uma obsessão por alimentos muito saudáveis, limpos, clean label, uma obsessão completa, né? Não chega a ser uma anorexia, porque a pessoa não necessariamente come pouco. Entendi. Mas é uma obsessão por alimento, assim, tudo pesadinho, um grama menos, um grama mais. Sim. E aí surgiu o termo ortossonia. Caramba. Que é como se fosse essa obsessão do perfeccionismo com sono. Então, se o seu relógio não der a nota tal, é aquela coisa que eu falei, já acabou o dia. Já gera uma ansiedade, né? Gera uma ansiedade e, às vezes, acaba gerando uma insônia, né? Sim. A pessoa, é algo que retroalimenta a insônia dela. Ela fica com medo, fica ansiosa para dormir, fica achando que não vai dormir bem, e aí é que não dorme bem mesmo. Isso é então, verdade. é bem complicado, assim. A gente tem que saber bem quando indicar uma pessoa... Eu nunca indico para a pessoa usar um dispositivo desse. Sim. Nunca vou falar, compre, é melhor isso, é melhor aquilo. Mas se ela já chega usando, muitas vezes eu falo, vamos parar de usar um pouquinho. Vamos com calma, né? Vamos com calma, vamos tirar isso aí. Se tiver necessidade, eu lhe falo. Se tiver necessidade, a gente faz um exame de sono. Sim. Mas... Vamos por partes, né? Vamos com calma. Realmente se avaliar, né? Eu acho que é o ponto principal, como tu até falou sobre autoconhecimento. Eu acho que a gente tem que dar uma pausa, assim, um pouquinho... E olha, pera, o que é que eu tô fazendo? Por exemplo, eu fiz isso agora.
não, Ju, eu tô largando tarde. Aí é difícil você realmente ter que dormir cedo, porque você janta tarde. Aí já faz toda a higiene do sono tarde. Então, assim, naturalmente você não vai conseguir acordar cedo, né? Ou não vai conseguir ter aquela qualidade no sono. Mas aí, falando essa questão de qualidade, e agora puxando um pouco para a parte de suplementação. Eu acho que em uma suplementação que a gente sempre falou muito, né, é a parte da cafeína, né? Porque o cafezinho faz parte da nossa rotina. Do brasileiro, entendeu? Depois do almoço, cafezinho. Só que tem gente, que você deve ver melhor do que eu, tem gente que 10 horas da noite já tá tomando um cafezinho com leite pra dormir, um pãozinho. Cara, e aí? Isso é super cultural. E dá pra gente viver assim? A pessoa ter uma boa noite de sono desse jeito? Pois é, como tudo depende, né? A maioria das pessoas, de fato, não. Né? Algumas pessoas já estão tão habituadas, criando tanta resistência com a cafeína, que, de fato, eu tomo e durmo, né? Mas será que ela dorme bem? Será que ela atinge todas as fases do sono? Será que ela não tem vários despertares à noite, né? Por causa daquela cafeína? Ou ela acorda mais cansada por causa disso? Então, de fato, eu sempre recomendaria a pessoa não fazer uso da cafeína depois de um certo horário, né? A cafeína, ela demora até 9 horas para ser metabolizada no nosso corpo. Então, tudo no retrospecto, né? Se eu quero dormir às 10, que horas eu tenho que tomar meu último café? Então, 9 horas, tá? Caramba. É muito. Então, realmente é muito tempo. Então, lá o meu último é 2 da tarde. Entendi. Então, isso seria meio que o ideal, né? Assim, é o ideal. Depende da hora que você for dormir, né? E aí, como tudo varia de organismo para organismo, tem pessoas que são metabolizadores rápidos da cafeína. Assim como tem os metabolizadores lentos. Se você é um metabolizador rápido, provavelmente esse tempo das 9 horas é um pouquinho menor. Então, entendi. Você pode fazer sentido você tomar o café um pouquinho mais tarde, né? Ou o contrário, às vezes a pessoa é muito sensível à cafeína porque ela é um metabolizador mais longo da cafeína. Então, ela só pode tomar um cafezinho de manhã e olhe lá. Que às vezes até é um pouco mais sensível ainda. E isso serve para tudo, né, Ju? Tudo que for a base de cafeína, pré-treino, energético, tudo isso tem que cortar ali. A maioria dos pré-treinos tem alguma cafeína, né? Às vezes até uma dose baixa, mas tem cafeína ou qualquer outro estimulante. Então, na parte, principalmente da noite, não acho nada interessante a gente fazer uso. Então, não tome, gente. Cafeína até no máximo 3 horas da tarde, como o Ju falou, dependendo do horário que você for dormir, né? Inclusive o próprio treino, né? O próprio treino pode servir como um certo estimulante do nosso corpo. Então, o mais recomendado é treinar o mais cedo possível. Né? Se você não pode, de jeito nenhum, treinar de manhã ou de tarde ou na hora do almoço, vai de noite. Eu iria de noite. Eu não deixaria de treinar só por ir à noite. Mas se é possível, ir de manhã, sempre de manhã. O exercício, ele estimula muito a gente, ele libera muitos hormônios mais ativadores. Então, pode prejudicar um pouquinho o sono se você fizer muito tarde. Isso é algo que eu super percebi já. Toda vez que eu acabei não treinando de manhã, só tem horário à noite para treinar. Eu demoro muito mais, assim, você fica muito agitado, energético. Então, às vezes, o sono não vem, você tá fazendo outra coisa. Aí já vira uma cadeia, né? Aí aumenta o uso de telas, porque você ainda não tá sonolento. Então, já dá mais ideias, você vai estudar, fazer alguma coisa. Isso é verdade. Mas, como a gente falou, né? Acho que esse mundo moderno, infelizmente, não é todo mundo que tem essa oportunidade de treinar de manhã, então vai à noite. Mas o importante é você ter esse conhecimento e tentar equilibrar as coisas. Tá, hoje eu já sei que eu vou precisar treinar à tarde. O que eu vou fazer? O que eu posso reforçar na minha higiene do sono, já que um dos pontos vai estar meio prejudicado? Então, eu vou chegar em casa, eu já vou deixar meu celular longe. Já é uma coisa que já tira meu sono, que é o celular, eu vou deixar longe. Sabe? Tentar equilibrar uma coisa ou outra. Pega um livro, né? Já faz a tua higiene do sono ali. É perfeito. Ju, e a gente falou da cafeína. E a melatonina? Eu acho que é um dos principais, né? Quando a gente fala de sono, acho que hoje a gente já vem logo, melatonina. E tem 1 milhão de melatoninas aí no mercado. Melatonina em gummy, pó, em tudo que você imaginar, né? E melatonina vem também atrelado ao magnésio também, né? O que é que você acha aí desses suplementos aí? Na realidade, a melatonina, eu não sei nem se ela pode ser considerada um suplemento, né? A gente já produz melatonina. Nosso corpo já produz melatonina. E o que inibe a nossa produção de melatonina é a luz. Então, luz do sol, luz artificial, inibe a produção. Ou seja, quando está de dia, com luz, a gente está inibindo a melatonina. Quando cai à noite e não tem mais sol e não tem mais luz, até artificial também,
a gente volta a liberar a melatonina da gente. Então, teoricamente, a gente não precisaria estar repondo tanta melatonina assim, né? Não é que todo mundo precisa de melatonina. Existem algumas indicações claras de melatonina, como algumas pessoas que têm algum distúrbio do ritmo circadiano, aquelas pessoas que ou naturalmente têm o ritmo muito atrasado ou muito avançado. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que tem um ritmo muito atrasado é aquela pessoa que naturalmente só sente sono às 3, 4 da manhã, só que ela acorda super tarde também. Então, o tempo total do sono dela é adequado, ela dorme 8 horas por noite ou por dia. Mas né? ela dorme quando ainda tá claro, né? Isso, ela dorme, ela tem uma desregulação do horário que a melatonina dela é liberada, tá? E aí tem o contrário também, a pessoa que sente sono muito cedo, então dá 6 horas da noite, ela já tá dormindo, e aí ela acorda muito cedo também. Então, isso por si só não é um grande problema, mas a gente vive em sociedade, então a gente tem que se adequar minimamente aos horários do resto do mundo. Sim. Então, nesses casos específicos, a melatonina pode ser interessante. Em doses que não são doses comercializadas por aí, que não tem engame. Então, tem que passar por um médico para avaliar. Mas, de uma forma geral, a melatonina que a gente vende por aí em engame, enfim, gotas, todas as formas possíveis, a que tem na farmácia, assim, sem receita médica, são doses muito baixas. Entendi. E que não são usadas para tratar transtornos do sono. Então, se você tem uma insônia, se você tem algum outro problema do sono, provavelmente isso não vai resolver o seu problema. Né? Um buraco é um pouco mais embaixo. Mas existem alguns estudos falando que algumas pessoas que têm uma percepção subjetiva, né, que não é nada avaliado por exames ou nada do tipo, mas ela tem uma percepção que o sono dela não é de qualidade. Eu acordo, ainda fico meio cansada, mas não sei dizer exatamente porquê. E elas podem fazer uso de dose baixa de melatonina e tem uma sensação melhor no dia seguinte. Isso pode acontecer, não é obrigatório, mas se você quiser testar também, fica à vontade. Que legal. Não é obrigatório. Se você testou e viu que não fez diferença nenhuma na sua vida, não gaste seu dinheiro. Não gasta. Eu já testei, pra mim não fez diferença nenhuma. Então, Sério? Eu não gasto meu dinheiro com melatonina. Tá não certo. faz diferença. Que legal, Gil. E assim, a gente tava falando aí dessa questão da higiene do sono. É o jeito certo de falar? É o termo? Sim. Higiene do sono. E quais são os hábitos que realmente dificultam o nosso sono? Tipo, uso de telas, celular. A gente já sabe, né? Que realmente você vai acabar diminuindo ali a sua qualidade do seu sono, né? E luz também. Assim, foi até ouvindo um outro podcast com outro médico do sono que eu vi ele dando essa dica de tipo, chegar em casa já sai apagando a luz da sua casa. Então, assim, fala um pouquinho aí, Ju, dessa questão desses hábitos que atrapalham ou que ajudam a qualidade do nosso sono. Eu poderia passar horas aqui falando sobre isso, Sim. mas eu vou me ater até aos questionamentos que você fez. O uso das telas, do celular principalmente, ele pode ser nocivo por 2 fatores. Primeiro, a própria luz do celular, que é aquilo que a luz inibe a nossa produção de melatonina, e o tipo de luz específico do celular e da televisão é pior ainda. Então, até o direcionamento, né? O quão próximo é da sua retina, que é a retina da gente que absorve essa informação. Então, é até pior o celular, porque ele está aqui, do que a televisão que está ali. Então, é menos pior ver a televisão do que usar o celular antes de dormir. Até pela proximidade do olho mesmo. Então, assim, tem essa questão mais fisiológica mesmo da luz. E tem a outra questão que é da hiperatividade mental. Então, do conteúdo que você está consumindo com essa tela. Tá ali, ó. Então, se você está vendo um filminho tranquilo, relaxante, bobinho, às vezes até ajuda a pessoa a dormir. Mas se você tá no TikTok, que é algo altamente rápido, como é que chama? Dopaminérgico, né? Não sei nem se tá certo esse termo. Uma descarga de dopamina rápida, né? E que vem e vai muito rápido e você precisa de mais. E aí se passa facilmente. Eu falo isso porque já aconteceu comigo também. Passa facilmente 1 hora você e tá você lá. nem sabe o que é que você acabou de ver. Então, assim, se você for parar pra pensar que eu nem lembro o que eu acabei de ver, mas eu perdi 1 hora do meu sono, às vezes eu fico muito irritada com isso. Nossa. Mas acontece. Mas acontece. E acontece muito com muita gente, assim, é surreal cada vez Essa mais. é a minha principal demanda do consultório. Que é a principal coisa, assim, que quando eu tento entender os hábitos da pessoa, sempre tem um celular. Sempre tem um celular para atrapalhar a coisa e para perder tempo da nossa vida mesmo, né? Isso é divertido, verdade. é legal, mas assim, não tire momento
que era para você estar dormindo fazendo isso. Isso é verdade. E aí, do celular, assim, das telas, é mais isso, tanto a questão da luminosidade mesmo, quanto do tipo de conteúdo que você consome. E, enfim, a gente pode substituir esse hábito, por exemplo, por uma leitura. Para mim, é o que mais faz sentido, né? Eu deito na minha cama, eu deixo o celular longe, tento não deixar na cabeceira, porque é tentador ficar do lado, né? Você tem que ter muita resistência para não pegar e ver uma notificação que chegou. Então, você deixa longe, bota o despertador alto para não garantir que não vai passar do horário. Mas pega um livro. Eu gosto muito do Kindle porque a luz do Kindle é mais tranquila, assim, é menos intensa para o nosso olho e para a noite é super tranquilo. Então, não dá 2 minutos eu tô dormindo. Eu leio uma página. E assim a gente vai terminando o livro, né? E a questão da luz é super interessante, realmente, se você diminuir a quantidade de luz que você tem acesa na sua casa e, de preferência, você pode fazer de forma gradual. 6 horas da noite, você não vai deixar um abajurzinho só aceso. Isso é verdade. Pode deixar as luzes acesas. Aí deu 7, diminui uma, deu 8, diminui outra. Vai diminuindo as luzes aos pouquinhos. E, idealmente, a luz que fica no teu quarto ou na sala, que você está no momento de relaxamento, tenta colocar uma luz mais amarelada, legal, que é um pouco mais relaxante e um pouco mais danosa também para o sono. Ju, e questão de alimentação? Assim, jantei agora às 7. Qual seria o horário ideal para ir dormir? Para essa questão de digestão mesmo, sabe? Principalmente para essas refeições mais completas, né? Por exemplo, um jantar. Se você fizer um lanchinho da noite, tudo bem, não tem problema. Uma ceia, né? Uma ceia que geralmente é uma quantidade um pouco menor, não tem problema ser um pouco mais próximo do horário de deitar. Mas a refeição mais pesada, o jantar, eu acho que o ideal seriam 2 a 3 horas depois que você fizer essa refeição. Principalmente porque o corpo da gente, quando está em digestão, ele está ativo, ele precisa se ativar para digerir o alimento. Então, naturalmente, isso atrapalha o sono também. Fora questões gástricas mesmo, por exemplo, você comer, fazer uma refeição pesada e deitar. Vai dar refluxo, vai dar desconforto estomacal, enfim, é melhor evitar. Entendi. E a questão da bebida alcoólica, né? Que principalmente no final de semana. Eu cheguei perguntando, Ju, beleza, dormi mal a semana toda e aí quero compensar no final de semana. Mas vem o final de semana, sexta-feira, quer ir para um barzinho com um amigo. Aí você escolhe as suas batalhas. Aí você escolhe as suas batalhas. Se você quer dormir pouco ou se você quer beber. Porque a bebida vai influenciar no seu sono mesmo. Muito. É mesmo? Muito. Né? Conta aí, o que é que acontece aí? É um dos piores hábitos também para você ter antes de dormir, tá? Não é que eu condenando a bebida de forma alguma, mas assim, o mais longe possível do horário de você dormir. Sim. Então, eu posso beber de tarde ou de noite. Escolha beber de tarde, é melhor. De noite você vai estar mais... Já vai ter saído um pouco do teu corpo. Já vai dormir. A noite é para dormir. É assim, a bebida, a gente tende a achar que, nossa, ela relaxa, então eu durmo muito bem. Não dorme. Não dorme bem. A bebida, ela fragmenta muito o nosso sono, por mais que a gente, às vezes, não tenha consciência de que a gente despertou várias vezes, porque, às vezes, o despertar é tão curto que a gente não toma consciência. Mas a bebida fragmenta muito o sono, e principalmente o sono REM, que é um dos sonos mais falados e queridos da gente. Que todo mundo anda a falar sobre esse sono REM, né? Mas antes de falar sobre o sono REM, que eu até quero te fazer essa pergunta, quero falar sobre outro hábito que muita gente acaba fazendo. E assim, pelo menos esse hábito eu fazia muito na escola, quando eu estava no ensino médio. Eu estudava de manhã e aí chegava em casa, almoçava, dormia a tarde toda. E aí, Ju, esse cochilinho da tarde, ele realmente ajuda? Dormir a tarde toda não é cochilinho, né? Você até sonha, né? Cochilo é uma coisa. Se você passa mais de 1 hora dormindo, já não é cochilo, já é dormida. Tá vendo aí, minha gente? Dormir de tarde não é legal. Cochilar pode ser interessante para algumas pessoas, não para todo mundo. Mas, poxa, aquela pessoa que dorme por 15, 20 minutinhos, fechar os olhos, 30 minutos, dá um descanso e acorda se sentindo renovada, acorda se sentindo bem, pode fazer sentido. E ela não tem nenhum problema para dormir de noite. Se você cochila de tarde e tem dificuldade para dormir de noite, aí já é outro ponto. Aí eu já falaria para essa pessoa não cochilar, para ela acumular aquele sono e ter mais facilidade para dormir no horário que ela deveria estar dormindo à noite. Entendi. Mas se é um sono curto, num horário adequado, por exemplo, após o almoço, no início da tarde, é tranquilo. Não recomendaria também, mesmo o cochilo curto, também não recomendaria ser muito tarde. Eu vou cochilar de 6 às 6:30. Qual o sentido? Ju, eu faço isso, tu acredita?
Não acredito. Toda errada. Não Não, acredito. mas calma, vou dizer como é meu cochilo. Às vezes, quando eu tô... Pronto, dias que eu tenho que acordar às 4. A gente até falou sobre isso, né? Depois do almoço, às vezes eu realmente fecho os olhos, assim, 15 minutos. Até aqui mesmo na atriz, eu abaixo a cabeça, assim, 15 minutos. É melhor do que tomar um café, esses 15 minutinhos, assim. Agora, um hábitozinho, assim, que eu tenho que quebrar, que não tem nada a ver, é esse, do cochilo à noite. O que é que... Não existe esse negócio de não tem cochilo à sentido, noite. Não tem sentido. Eu janto, você tá aí deito falando na que tá cama. dormindo tarde. É, pois Não. é, tá vendo? Tá tudo errado. Ainda Tá bem que eu tudo tô aqui errado. com o Júlia do meu lado. Tá tudo errado e eu digo mesmo. Gil, a gente até falou, né, sobre essa fase REM, porque é uma fase muito falada, tudo é sono REM, melhorar o seu sono REM. Mas o que danado é esse sono REM? Explica aí um pouquinho sobre as fases do sono pra gente. Então, o nosso sono, ele consiste de fases, né? Blocos e algumas fases, né? Por que eu falo de blocos? A gente começa o sono no sono N1, depois a gente passa pelo N2, depois pelo N3 e depois pelo REM. Então, o REM seria a nossa última fase de um bloco de sono. Só que isso só foi um bloco. N1, N2, N3, REM. Não acabou a noite ainda, isso está no comecinho da noite. Legal. Esse bloco dura em torno de 90 minutos. Tá? E a gente vai para o segundo bloco. N1, N2, N3, REM. Isso acontece vários blocos em uma noite só. Às vezes, na verdade, na maioria das vezes, ele não é tão preciso assim. N1, N2, N3, REM. N1, N2, N3, REM. Ele pode sofrer algumas variações, mas a ideia é mais ou menos essa. Tá? A gente acha que o sono mais profundo é o sono REM, mas não é necessariamente assim. O nosso sono mais profundo é o sono N3, tá? Enfim, cada fase de sono tem os seus benefícios específicos, né? Mas um dado curioso é que a gente sempre sonha no sono REM. Legal. Então, quando você lembra de um sonho, é porque você acordou durante um sono REM. Que legal. Então, nossa, quando você acorda e fala, pô, eu tava sonhando. Você tava no sono REM. Que legal. Entende? E REM é aquela sigla de... Rapid Eye Movement. Que é justamente quando a gente O tá com olhinho os olhinhos... fica indo de um lado pro outro, né? Foi visto também que quando a gente tá nessa fase do sono, os olhos, eles ficam indo de um lado pro outro, de um lado pro outro. Que é justamente a gente sonhando, né? Passando as imagens, né? Talvez. 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 Ai, gente, que tudo. É um mistério, E né, o Gil? não REM... É um mistério. É um mistério. Mas o sonho, Mas muita coisa é mistério ainda, principalmente o sonho. O sonho ainda é uma coisa, assim, muito sem resposta. Por que a gente sonha? Existem várias teorias, mas, assim, nada cientificamente comprovado por que a gente sonha, porque os nossos conteúdos, os nossos sonhos são aqueles, né? E vem até a parte mística, né? Tipo assim, gente total. que sonhou e aconteceu, Total. e não sei o quê. Tem a parte mística, tem a parte freudiana. Tem É religiosa, várias linhas. tudo, né? Muito legal, muito legal. Mas aí a mesmo. fase não REM é os N's, né? N1, N2, N3. Porque a gente não tem movimento rápido de olho. Que legal, muito legal mesmo. E a fase profunda, Ju, é aquela fase que a gente... eu até vi isso uma vez, que é como se a gente tivesse com a frequência cardíaca bem baixa, né? Com a respiração também bem baixa. É como se até meio que imitasse uma pessoa quase morrendo. Não tem uma expressão assim, eu tô viajando. É que o sono fica muito profundo. Muito então, profundo. É exatamente Então você fica paradinho ali, né? aquela fase de sono que você pode fazer barulho, as pessoas podem entrar no quarto, você provavelmente, se for uma coisa muito Claro. grande, mas assim, geralmente você não vai perceber. Então você tá num sono muito profundo e realmente a frequência fica mais baixa, a respiração fica mais ritmada, mais tranquila. Que legal. É a fase que a gente não ronca também, a gente tende a não roncar nessa fase, o nosso corpo protege contra o ronco. Então, é exatamente isso. Mas... Ô, Ju, já que tu falou de ronco, o que é um ronco? Me conta aí. Bom, Resumindo. Primeiro, se você ronca, investigue. Ó, já procura um especialista. Se você ronca, investigue. É um dos maiores sinais, assim, né, conhecidos de apneia do sono e pode influenciar bastante na sua qualidade de vida, muito. Assim, Sim. É uma coisa muito negligenciada, uma coisa... eu só ronco, mas não tenho apneia, não. Não sei, vamos ver isso aí. Vamos investigar direitinho, né? É melhor investigar. Vamos pecar pelo excesso. Isso é verdade. E, Ju, 5 dicas para quem quer melhorar seu sono. Eu sei que é muito... Assim, cada caso é um caso, né? Mas a gente já falou muito, inclusive, sobre isso, né? Durante o podcast. Mas, assim, 5 dicas que tu poderia dizer, isso aqui é o principal para você dar o check aí no seu sono. Tá.
Primeiro que vai depender de pessoa para pessoa, porque tem gente que já faz isso e o que falta para ela é outra coisa. Sim. Tá? Mas se eu pudesse elencar prioridades, top 1, faça atividade física, top 1, preferencialmente pela manhã. Literalmente porque você cansa o seu corpo durante a atividade física. Sim. Então, a tendência é que você esteja mais cansado e durma com mais facilidade durante a noite. 2, controle emocional, gerenciamento de estresse, redução da ansiedade. Que Legal. Na nossa vida hoje, né, é difícil você chegar em casa e não pensar no trabalho, não pensar nas preocupações. Então, achar alguma forma aí de relaxar mesmo. De ter técnicas de relaxamento e gerenciamento de estresse. 3, tô pensando agora, tá? Vai, fala. Tô vendo o que é que sai aqui na minha mente. Mas acho que o 3 fica a questão da cafeína. Acho que pega Faz muito. muita diferença. Faz muita diferença. É. Principalmente para quem é um pouquinho mais sensível, realmente. Se você toma café de manhã e de tarde, você já não toma de tarde, já faz diferença. Ô, Ju, e tem até a questão, assim, sem querer puxar saco para esses cafés glamourosos que tem hoje em dia, mas muitos deles vendem, inclusive, que eles liberam a cafeína devagar, lentamente, né? Tem alguns pré-treinos que também dizem isso. E o nosso cafezinho bom e café preto, ele... Não sei, né? Isso é o que eu vejo, né? Libera meio que a cafeína de uma vez só. É por isso que a gente fica mais desperto, mais acordado. E será que vale a gente substituir um cafezinho preto por um desses que liberam a cafeína devagar? Não seria uma recomendação minha de consultório. Entendi. Tá? Eu não falaria isso para um paciente. Mas, falando aqui para você, eu digo, teste. Sim. E veja se funciona. E se faz sentido. Testei, funcionou, cabe no meu bolso, dá para eu fazer, eu me sinto bem fazendo isso, ótimo. A gente tem que utilizar tudo que está aí no mercado a nosso favor mesmo. Sim. Mas se fizer sentido e se couber no bolso. Sim. Porque esses suplementos são bem caros também. Isso é verdade, para comprar sempre. Então, assim, se você não viu que fez diferença, tá ficando caro, não tá fazendo sentido, não tá mudando nada na minha vida. Vai então, no cafezinho preto. Vai no básico. Que funciona. Tá. Agora, o importante é, de fato, a gente entender o pico tá tendo realmente o café. Pode acontecer, você toma uma quantidade maior de café, ele tem um pico muito grande e logo depois você tem uma baixa. Às vezes tem algumas pessoas que falam, parece que quando o café passa o efeito me dá um sono e eu preciso de mais café, e aí fica nesse ciclo vicioso. Então, entenda qual é o momento ideal para você tomar café. Acordei, já vou tomar café. Não. Peraí, o seu corpo vai acordar naturalmente. O seu cortisol, ele vai aumentando ao longo da manhã. Isso é o que faz a gente ficar acordado. E entenda, esse cafezinho, assim, logo depois que eu não acordo, pode não ser tão interessante pra mim. É melhor tomar meu cafezinho 15 minutos antes de eu começar a trabalhar. Que aí eu já fico mais ligado e utilizo, de fato, a cafeína. Que o legal. pico da cafeína no horário do meu trabalho, no horário imediatamente antes do meu treino. Acho que pode fazer mais sentido você ser mais assertivo no horário da cafeína que você vai utilizar. Legal. E aí eu te interrompi, né? Você falou terceiro, cafeína, e o quarto, qual seria para melhorar o seu sono? Regularidade. Nossa, isso é um regularidade com tudo na vida. Isso é um Quanto bom mais ponto. regular você for, o nosso cérebro... Rotina, né? Ele gosta de rotina, ele gosta de previsibilidade. Então, isso vale para o sono também. Então, você ter horários parecidos todos os dias que você vai dormir, inclusive no final de semana... É interessante. Durante a semana você está acordando 4h30 para treinar, final de semana você está indo dormir 4h30. É, mais ou menos isso. Tem final de semana que é assim, gente, que calma. Tudo bem, uma vez ou outra não vai matar ninguém. Mas Aham. entenda que isso pode ter um impacto no seu corpo e no seu começo de semana. Tudo. Você está mais desregulado, isso é natural. Que legal. E o último, para finalizar? O último, eu diria algo que a gente não falou aqui, mas eu acho que é o controle do ambiente. Ai, que legal. Nossa, então, assim, sim. Você quer dormir maravilhosamente bem, mas o teu quarto é claro, Legal. é barulhento, você dorme com um cachorro, com um gato que fica pedindo para sair no meio da noite. Janela batendo, ou sei seu lá. namorado, seu marido ronca. Como é que você vai querer dormir bem se o teu ambiente não está adequado? Aí bota o negócio muito gelado, o ar-condicionado muito gelado, e você não gosta, então tem que achar o meio termo. Se você tem parceira de cama, né? Tentar achar o meio termo e controlar o ambiente. Eu não consigo trocar minha cortina. Tapa-olho. Tapa-olho baratinho aí. Você gosta, né, de tapa-olho? Eu só durmo com tapa-olho. Muito bom. É barulho, tem barulho de rua. Tampa o ouvido. É mesmo. Tampa o ouvido, aquele de espuminha fácil na internet, Acabou, baratinho.
a gente tem que utilizar essas coisas a nosso favor também. São os dispositivos, né? Os dispositivos, olha aí, os dispositivos baratinhos. Que a doutora aprova são esses, tá falando? Esse daí eu prescrevo, verdade. Tá vendo? E tu falou isso de ambiente, e uma coisa que eu faço muito eu tenho cortina blackout e aquelas de tecido. Eu não uso nenhuma das duas. Tu acredita? Dorme de cortina aberta? Aberta, porque quando eu acordo, 4h30 da manhã, tá escuro ainda. E às vezes, quando eu vou acordar um pouquinho mais tarde, aí realmente a luz solar, né, entrando, ajuda, aquele sol quente na cara, ajuda a realmente a você se despertar, né? Não sei se isso é algo que, enfim, tu apoia ou ajuda, Olha, mas... se você já tem, de fato, o hábito e você quer acordar mais cedo, a luz do sol é maravilhoso. É o melhor melhor coisa, despertador da vida. Mas eu falo assim, para uma pessoa que talvez precise acordar, sei lá, talvez umas 7 da manhã, de 5 aqui em Recife já tá sol. Já tá sol. Então ela vai perder 2 horas de sono de 5 às 7. Por conta do sol, não faz sentido. Eu prefiro ter uma cortininha. Juro, eu deixo tudo aberto, sério. Mas assim, me ajuda muito. Agora, final de semana, não, eu quero dormir mais um pouquinho. Aí eu fecho o blackout, tudo que tiver. Perfeito. Pra dormir. Perfeito. Agora, você acordando cedo desse jeito, você tem que dormir mais cedo. Ai, gente, levando puxando de orelha aqui ao vivo. Mas não, você mandar uma mulher depois desse podcast, vocês vão ver. E Gil, qual é o melhor momento, assim? O melhor momento não, mas qual é o momento que uma pessoa que tá tendo uma dificuldade ali no sono, sente que precisa buscar realmente especialista? Quais são os sinais, assim? Pra buscar a sua ajuda, né? Se você sentir qualquer dúvida, às vezes até a consulta é mais por orientação mesmo, você não sabe o que é normal, tem tanta informação hoje, então às vezes é uma consulta mais de aconselhamento, de ajuste de rotina, de pequenos detalhes que você não sabia e leva para a consulta para ter como conhecimento também, né? Essa própria consulta de orientação e educação pode ser feita também. Mas se você tem sentido um cansaço constante, cansaço físico, sonolência, porque fadiga e cansaço é diferente. Né? Você tá cansado, você só quer deitar, mas você não dorme. Sonolência é você dormir, inclusive em situações indevidas. Caramba! Você tá... Estou aqui sentado esperando a minha consulta e encostei a dormir. Isso é sonolência, isso não é cansaço. Meu Deus! Cansaço é eu querer me sentar toda hora, eu querer ficar deitadinha, mas eu tô acordada. Ju. E qualquer um dos dois merece investigação. Tu tá falando isso? Tô precisando, então, a consulta com o Ju. Você não vai acreditar que aconteceu anteontem comigo. São João de Gravatá, Ju. Tá, eu no São João, esperando Wesley Safadão, 1h da manhã. Eu tava dormindo em pé, mulher. Isso não é normal, né? Tenho que procurar uma especialista. Mas você tinha bebido? Tinha bebido, tinha acordado cedo pra treinar. Então, normal, né? Não, veja. Normal. A gente tem que avaliar as coisas sem efeito do álcool. A gente não consegue avaliar um sintoma com a pessoa intoxicada. Então, assim, se eu tiver normal, sem nenhum efeito aí do álcool, a gente... E claro, né, com uma regularidade, né? Porque uma vez ou outra, ok. Mas se virar rotina... Ontem, hoje eu tô sonolenta, normal. Mas se isso acontece com certa frequência, é até perigoso, né? A pessoa que dirige, pode dormir no trânsito, isso acontece muito. Muito perigoso. Isso é verdade. Então, se você sente sono, se você está com a dificuldade de ajuste de horários, né? Que eu falei do ritmo circadiano. Se você sente que você vai dormir muito tarde, o sono só chega muito tarde, mas eu durmo até muito tarde também, eu tenho capacidade de dormir, ou até o contrário, né? Uma pessoa que dorme muito. Sim. A gente falou da insônia, mas tem as pessoas que dormem muito. Isso é verdade. Pessoas que dormem mais de 12 horas por noite e continuam com sono. E aí querem cochilar, e aí dormem em situações indevidas, mesmo dormindo muito durante a noite. Então, também é uma coisa a ser avaliada. Isso é verdade. Então, assim, gente, qualquer dúvida que você tiver... Ai, cara, eu acho que tenho que melhorar a qualidade do meu sono, tô sentindo algum problema, até a questão do ronco, como você tinha falado... Procure um especialista, como o Gil falou, num mundo que a gente tem tanta informação na internet, tanta gente falando tanta coisa. Cara, vai no básico, procura alguém realmente para te ajudar ali, um profissional, um médico, um especialista e, sério, vá atrás. Não, isso é saúde, né? Acima de tudo, isso é saúde. E provavelmente a gente não tá gastando, a gente não tá ganhando nada com isso. Exatamente. De passar suplemento caro, de passar exatamente. Algum tratamento caro, porque a gente não ganha com isso, né? A gente ganha só com a nossa consulta e com a nossa orientação. É saúde, entendeu? Não tem o que fazer. E, Ju, qual mensagem você daria para quem quer viver uma vida com mais saúde, mais bem-estar e mais performance também, assim, no trabalho, nos treinos e em todos os âmbitos aí? Uma vida mais saudável. Uma vida mais saudável.
Assim, a gente fala muito também do estilo de vida como um todo. Então, existem os 6 pilares clássicos da medicina do estilo de vida e também da psiquiatria do estilo de vida, que são os seguintes. Primeiro de tudo, alimentação. Uma alimentação nutritiva, adequada, saudável, natural, sem ultraprocessados. O básico que a gente sabe, né? Que a gente sabe que tem que fazer. Então, alimentação, atividade física, seja ela qualquer atividade física, só esteja em movimento. Até, né? Como o Ju falou, né? Questão de uma caminhadinha, meia horinha ali você caminhando, cara. Já é movimento, né? Eu sempre falo assim, eu tô parada. Vamos fazer uma vez por semana? Só uma. Você quer já começar com tudo, fazer todos os dias? Não vai. Você vai se frustrar e vai parar. Faça uma. Daqui um mês a gente começa pra você fazer 2. No mês seguinte a gente começa pra você fazer 3. E a gente vai combinando aos pouquinhos. Então, a atividade física é o segundo pilar principal, né? Sim. O terceiro, eu diria o sono. Sono reparador, sono adequado. Um sono que você se sente bem no dia seguinte. Quarto pilar, gerenciamento de estresse. Esse é um ponto importante. importante. Esse é um ponto, assim, eu acho que talvez é o mais difícil. Sendo bem sincera, assim, a gente equilibrar os pratinhos da vida e entender, assim, gerenciamento de estresse não é ficar alheio aos estresses do mundo. É entender qual é a área da minha vida que tá pegando mais agora e que eu posso relaxar um pouquinho com as outras. Uhum. Nossa, sei lá, minha família tá passando por um problema agora e eu tenho que dar muita atenção a isso. Tá bom, eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado, né? Outra situação que me gera muito estresse, eu vou deixar para amanhã, vou deixar para a próxima semana. Aí vou tentar equilibrar. Tem uma área da minha vida que tá pegando muito e o que é que eu faço para me regular, me sentir bem? Qual é a minha atividade de lazer que me dá que me descarrega? Eu vou focar nisso nessa semana. Porque tem uma coisa que tá desequilibrando aqui, eu vou tentar equilibrar com outra. Então, eu acho que o gerenciamento de estresse vai nesse sentido aí. O quinto pilar, na verdade, seria um que a gente até não falou tanto sobre isso, mas é o uso nocivo, né, de substâncias tóxicas para o nosso corpo, incluindo substâncias lícitas também, como o álcool e o cigarro, né? Então, livrar o nosso corpo aí o máximo possível de substâncias tóxicas, né? Drogas lícitas ou ilícitas. Não sou uma pessoa totalmente radical também, entendo que o vinhozinho também faz parte do social, mas com moderação. Né? Sim. Isso acaba desregulando o nosso sono, desregula a nossa fome, desregula muitas vezes as nossas emoções também. Humor, né? Humor. Então, utilizar com cautela. E o sexto, na verdade, que eu acho que é o mais legal de se falar também, são boas relações, né? Uma coisa que a gente acaba... Tá esquecendo, né? Até esquecendo que isso faz muito... Algumas amizades tóxicas, familiares. Exato. Cultivar boas relações, né? Dar valor a isso, fazer com que elas sejam presentes. A gente tem momentos de inserir na rotina mesmo, momentos com amigos, momentos leves, momentos de risada, de gargalhada. Tem remédio melhor que isso. Então, você inserir microdoses de bons relacionamentos no seu dia a dia faz total diferença na sua vida também. Ai, que legal. É exatamente isso, sabe? Eu acho que se a gente pudesse resumir aqui nesse nosso bate-papo hoje, seria em fazer o básico bem feito, sabe? Eu acho que essa modernidade, né, realmente esses tempos modernos acabam afastando muito de quem os seres humanos eram há milhares de anos atrás, né? A gente fazia o quê? Atividade física todo dia, porque a gente tinha que correr, andar quilômetros e quilômetros para conseguir comida. E a comida era o quê? Natural. E a gente dormia que horas? Na hora que o sol, né? Na hora da lua. Na hora da lua. Então, assim, eu acho que a gente tentar se aproximar um pouquinho de quem realmente era a nossa espécie há milhares de anos atrás, porque a vida moderna acaba bagunçando tudo isso, os horários, a alimentação, tudo é muito fácil. Pô, você quer comer uma comida, é um iFood ali, um Uber ali, a gente não caminha mais, a gente não anda mais na rua. Enfim, sem querer problematizar tudo isso, né? Porque a gente faz uso de tudo isso, não tem o que fazer, mas eu acho que é tentar fazer o básico bem feito, né? E fazer o básico bem feito e utilizar os adicionais... Os dispositivos, os suplementos. Que fizer sentido pra você. Que fizer sentido. E que der pra fazer. Isso é verdade. Não querer usar só... Não é obrigação fazer nada. Eu não faço uso de nada. Só você não querer usar porque é a blogueira que você segue usa, tá? Então, se você quiser testar, testa uma vez. Viu que não fez diferença?
Pra que continuar? Isso é verdade, não tem o que fazer. Ju, e agora, pra finalizar nossa conversa, é uma parte do nosso podcast chamado Bate-Bola com a Atriz. Então, eu vou fazer algumas perguntas pra você e você vai ter que responder rápido, viu? Sem bom. corte, não tem tempo pra pensar. Combinado. Então, assim, preparada? Vamos lá. Vamos lá. Café ou chá? Eu gostaria muito de dizer chá. Eu também adoro, mas eu vou dizer café. O bom e velho café preto, né, minha gente? Dormir cedo ou acordar tarde? Dormir cedo, com certeza. Óbvio. Um esporte. Tênis. Um hábito que melhora o sono. Atividade física, eu já falei bastante. Um hábito que piora o sono. Levar trabalho para o seu quarto. O seu quarto é o seu santuário, então não leve trabalho nem DR para o quarto. Boa. Um suplemento. Creatina, né? O que tem mais evidência científica de todos. Creatina. Não esqueça de tomar sua. Um livro. Por que nós dormimos? Muito bom. Muito bom. Que legal. Eu já estava na minha lista. E vou ter que ler depois Eu te dessa empresto, conversa. sim. Eu quero. Ai. Ju, muito obrigada pelo nosso papo. Foi tudo. Obrigada, Amei, amei, amei. E preparei uma surpresinha pra você da Atriz, pra fazer parte da sua rotina de treinos. Obrigada. Espero muito que você goste, Muito viu? obrigada. E Ju, diz aí qual é o teu arroba do teu Instagram pra quem quiser te acompanhar. Meu Instagram é @doutora.julia.al. Perfeito. Então, se você quer melhorar seu sono, tá precisando realmente de um especialista, né, de um profissional para te auxiliar, já fala com o Ju, já começa a acompanhar no Instagram, tem muito conteúdo massa, tenho certeza que vocês vão gostar. E o meu Instagram é @BiaCavalcanteM, no Instagram, no TikTok também, aqui no YouTube. E o arroba da Tris, @Tris Fitness, nossa marca, né, de moda fitness, e @tris.talks no Instagram, nosso podcast. E é isso. Muito Adorei. obrigada, Ju. Obrigada, Bia. Foi tudo ter Já você vou aqui. usar meu presente hoje. Oba, já tô feliz. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.